Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu preciso confessar que eu estava bem ansioso com esse vídeo. A gente recebeu diversas participações nas nossas redes sociais, de perguntas que vocês fizeram. E a gente decidiu trazer aqui ninguém mais, ninguém menos do que Alexander Dornelles, o próprio, para poder responder essas perguntas que vocês fizeram. Mas antes disso, eu queria que você, Alexander, se apresentasse para a gente, diz quem você é, o que você faz exatamente. Lógico, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar com você aqui também. Eu sou Alexander Dornelles, Master Trainer no agro. Trabalho no agro há mais de 30 anos e desses 30 anos eu tenho 18 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Desde o nível técnico, no técnico em agropecuária, que eu tive a oportunidade de fazer também, nível superior em cursos de veterinária, agronomia, zootecnia, e pós-graduação já há mais de 10 anos. E nessa experiência muito positiva também na parte de desenvolvimento, de educação e de cursos, eu tive a oportunidade de trabalhar em cursos tanto para o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, quanto para a Organização Pan-Americana da Saúde, dentro dessa área de agro e agroalimentos principalmente. Certo. Então é correto afirmar que você tem experiência tanto no setor público quanto na iniciativa privada, né? Isso muito provavelmente te dá um panorama das duas situações, né? Com certeza. Isso é uma coisa muito rica dentro da experiência profissional que a gente tem, de ter passado tanto na iniciativa privada e desde cooperativa de crédito, a assessoria em propriedades rurais, trabalhos na área de extensão e desenvolvimento rural, com recurso até internacional, e também dentro do serviço público, participando em 3 estados diferentes de ação, trabalhando com o governo estadual e governo federal. E esse trabalho que eu tenho desenvolvido, tanto no setor privado quanto público, me deu a oportunidade, inclusive, de fora do Brasil, participar em eventos no Mercosul, na Europa, discutindo os temas relacionados ao agronegócio de alimentos, principalmente, em nível nacional e internacional. Então, é uma experiência que me gratifica, que me possibilitou aprender muito. E tudo isso, Felipe, também me traz uma responsabilidade, que é o meu grande entusiasmo, que é o meu propósito de vida, de compartilhar e de formar líderes empreendedores no setor agropecuário e agroalimentar, que conciliem não só profissional, mas desenvolvimento pessoal e profissional, para a gente poder alimentar o mundo. Que essa é a perspectiva que a própria Organização das Nações Unidas tem para o Brasil, que até 2030 vai ser o maior produtor de alimentos do mundo. E além disso, aqui dentro da educação assertiva, eu fico feliz, agradeço a educação assertiva por isso, que me dá a oportunidade de poder, nesses últimos 4 anos, desde 2016, colaborar com um trabalho presencial para mais de 5 mil pessoas, que passaram por cursos, palestras, mentorias com a gente, nesse programa de desenvolvimento de líderes, de gestores, empreendedores para o setor agropecuário, com pessoas que passaram por nós e não só passaram, mas também modificaram suas mentalidades, suas visões de liderança, o seu papel como gestor, como líder, gerando resultados muito impactantes, tanto aqueles que queriam o seu desenvolvimento de carreira, quanto aqueles que queriam melhorar suas agroindústrias, quanto aqueles que queriam tornar o agronegócio da família mais moderno, mais inovador e mais impactante, gerando mais resultados para todo mundo, sob o ponto de vista econômico, social e ambiental. Então essa é a minha alegria de estar aqui com vocês hoje, compartilhando sobre isso. O currículo é bem grande. A gente aqui da educação assertiva, lógico que é importante para a gente te dar essa oportunidade de se apresentar a quem está nos assistindo, né? Nós aqui estamos cansados de saber, na verdade, do quão gabaritado você é e quão importante é esse trabalho que você vem desempenhando com a gente da educação assertiva ao longo desses últimos 4 anos, né? Foram mais de 5 mil agrolíderes que passaram por nós entre projetos e programas presenciais e online também, e não só do Brasil, né? Acho importante o pessoal entender isso também. Então, vamos para as perguntas? Vamos sim. Então, eu separei aqui algumas, porque foram muitas perguntas. E a gente separou aqui as mais recorrentes, né, para poder te dar essa oportunidade de tirar essas dúvidas. Sim, com prazer. Então, acredito que
a principal pergunta que as pessoas têm feito muito é a seguinte: qual é a abordagem de agronegócio nesse curso? Como é essa abordagem? Legal, essa pergunta é muito boa. E quando a gente fala de agronegócio, de uma maneira geral, a maior parte da população, e muita gente até do próprio setor, tende a compreender agronegócio como as atividades relacionadas estritamente à propriedade rural, né? À plantação, à criação de animais. No entanto, a abordagem que a gente dá nesse curso é uma abordagem moderna, que tem uma origem clássica, já de muitos anos, lá da Universidade de Harvard, já algumas décadas, na verdade, em que agronegócio, desde que ele foi concebido, envolve o pequeno, o médio, o grande produtor, diferente do que muita gente às vezes atribui a palavra agronegócio a grandes produções, como também uma visão que a gente chama de visão sistêmica, ou visão de cadeia, que envolve desde o produtor de insumo. O que seria o produtor do insumo da propriedade rural? Seria o produtor de fertilizantes, quem produz o adubo, quem produz o produto veterinário que usa na criação. Então esses são os produtores de insumos. Depois a gente tem a produção primária na fazenda, né? Quem produz está lá na agricultura, na pecuária. Depois nós temos a transformação e a distribuição. O que seria isso? A transformação seriam as agroindústrias, e a distribuição seria o varejo para fazer esses produtos chegarem até os consumidores. E além disso, que seria a representação do setor econômico, nós temos outras que a gente chama, dentro das teorias de agronegócio, de instituições e organizações. Então, por exemplo, além desse setor produtivo, a gente tem o setor público criando regras. A gente tem instituições públicas desenvolvendo pesquisa. Isso no nível estadual, no nível federal, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Certo. Eu tenho uma opinião sobre, né? O agronegócio, acredito que é correto afirmar, né? Está noticiado nos principais portais de notícia, que o agronegócio foi um dos poucos setores que realmente prosperou ao longo dessa pandemia. Então, certamente, esses assuntos são abordados também no curso, né? Como o Brasil vem reagindo e como essas perspectivas vão se fomentar. Com certeza. Vamos para a próxima. Perdão. Isso é muito importante. E outro ponto também, que alguns setores, quando a gente fala de agronegócio, quais seriam as grandes principais áreas ou sub-áreas do agronegócio, que estão dentro dessa visão sistêmica que a gente aborda no curso? O pessoal, a área mais forte, mais impactante, que é a área de alimentos, propriamente dita, a área de madeira e fibra, que também são áreas muito importantes economicamente, na produção de uma maneira geral, e a área de biocombustíveis, que tem sido uma alternativa muito importante, cada vez mais crescente para o futuro, em função da substituição, né, de fontes do petróleo por fontes alternativas e mais sustentáveis relacionadas à produção de biomassa, de uso de gorduras animais, né, de frigoríficos, de óleos vegetais. Então, isso também tem sido uma transformação bastante importante. Até o próprio bagaço da cana pode ser um insumo para a produção de vários subprodutos relacionados ao uso dentro da agropecuária ou, de uma maneira geral, em todas as áreas. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Ótimo. Vamos lá. A segunda pergunta mais recorrente foi: afinal, o que é o AgroLíder 360? As pessoas têm se perguntado bastante, porque assim, não tem muito tempo que a gente está desenvolvendo esse projeto, né? Que a Educação Assertiva apresentou esse projeto para o público, né? Para a internet. Sim, lógico. É o primeiro desenvolvimento inteiramente online da Educação Assertiva, vale dizer. Então as pessoas perguntam, o que é o AgroLíder 360 graus? O AgroLíder 360 graus, ele é um curso inovador que traz uma ênfase maior no desenvolvimento do que a gente cita nas próprias videoaulas, explicando que a gente tem duas grandes vertentes importantes do desenvolvimento para todos os líderes que atuam no setor agropecuário.
A primeira e mais tradicionalmente conhecida é o que a gente chama de competências técnicas. Então, você, produtor rural, dono de uma agroindústria, um profissional, um agrônomo, zootecnista, um veterinário, o que você faz? Todo mundo do setor normalmente busca mais as competências técnicas, ou seja, entender como produzir melhor, seja na fazenda, seja na agroindústria, independente do setor, entendendo das técnicas de produção daquela cultura ou daquele processo de fabricação. Isso são as competências técnicas. Nossa abordagem passa por isso, mas a ênfase muito maior é exatamente no que se chama de competências comportamentais. Inclusive, os estudos do Fórum Econômico Mundial mostram que o grande desafio do futuro não são as competências técnicas, são exatamente as competências comportamentais. E é em cima dessas competências comportamentais que é o nosso foco dentro desse curso, para ajudar todos vocês que estão aqui com a gente a se desenvolverem e terem condições de atenderem não somente as atuais demandas, mas as demandas do futuro, em função da responsabilidade que o Brasil tem reconhecidamente hoje e nos próximos 10 anos de se transformar o maior produtor de alimentos do mundo. Só para você ter noção, Felipe, os dados mais recentes da Organização das Nações Unidas, pela FAO, que é a Organização de Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, seria a área especializada das Nações Unidas, apontam para a gente que essa demanda por alimentos que nós temos hoje vai aumentar até 2030 em cerca de 20%. E dessa demanda aumentada de 20%, o Brasil vai ser responsável por 40% de tudo de produção de alimentos para o mundo todo. Caramba, é mesmo. Então, a gente tem um potencial, e não só um potencial, mas uma responsabilidade de atender essa demanda para a gente alimentar o mundo todo. Então, isso é muito grande. Isso traz muitas oportunidades, mas traz muitas responsabilidades. E nós precisamos estar preparados para isso. E esse é o foco do AgroLíder 360. Fazer com que você esteja, como AgroLíder, preparado para lidar com transformações, você como líder de um processo, como um gestor empreendedor de um processo, que vai ajudar uma equipe a ter alta performance e atingir resultados que sejam significativos e impactantes, tanto interna quanto externamente. Putz, realmente, a gente tem passado por todo um processo, né? A própria evolução humana, né? A gente veio de uma escola, né? As gerações anteriores à minha, anteriores à sua também, vem de uma escola onde você tinha que ser muito bom em executar os procedimentos, né? Em fazer as coisas como elas devem ser feitas. E pouco a pouco isso foi se tornando muito robotizado, né? As pessoas foram se tornando muito caxias, muito procedimento técnico mesmo. É interessante que no auge da era da tecnologia, onde nós estamos vivendo hoje, a maior preocupação do ser humano hoje seja realmente esse desenvolvimento de capacidades e competências mais humanas, né? Resgatar esses valores para o processo de trabalho. Esse é um desafio. Hoje nós já falamos dentro do agro, no agro 5.0, que envolve tudo isso, inovações, tecnologia, robotização, agricultura de precisão, controle de máquinas e implementos via satélite, né, drones. Esse é o momento que a gente vive. No entanto, para a gente poder lidar com isso, nós precisamos de pessoas preparadas para isso. Só para você ter noção, dados recentes da Confederação Nacional de Agricultura mostram que de 5 milhões e 100 mil produtores, nós temos 300 mil produtores, desses 5 milhões e 100 mil, que representam 85% do valor bruto da produção agropecuária. Você está numa parcela bem pequena da... Então, isso mostra quão concentrado nós estamos em termos de pessoas preparadas para entenderem o momento, aproveitarem as oportunidades e efetivamente gerarem resultados. Então, nós temos um grande desafio, uma responsabilidade de igualar isso dentro da realidade de produção. Então, nós temos aí milhões de produtores
pensando só no produtor primário, fora dos outros segmentos da agroindústria, da produção de insumos, do processamento, da distribuição, de uma maneira geral, para desenvolver. E para aproveitar a oportunidade, nós precisamos de pessoas preparadas, com capacidade de liderança, de gestão empreendedora, de gerar resultados objetivos. Não só de entender tecnicamente, mas de como pegar esse conhecimento técnico e transformar por meio de estratégias comportamentais, de liderar equipes, de saber lidar, conhecer perfis de pessoas, de ter planos, visão estratégica para gerar resultado. Perfeito. A gente tem mais algumas perguntas. Sim, vamos lá. Vamos lá. Na verdade, aqui fala sobre o seguinte, tem gente que se pergunta se esse curso é para ela, né? Porque as pessoas, como você mesmo disse, existem diversas áreas no agro, diversos setores, diversos agentes envolvidos, certo? E tem algumas pessoas que não conseguem se visualizar nesse processo de desenvolvimento. Então elas se perguntam, esse curso ele é para mim? Esse projeto ele é para mim? O que você tem a dizer sobre isso? É interessante isso, é porque a gente vê que a gente tem, todos nós, vocês estão aqui com a gente, todos nós temos vários desafios. Todos nós queremos duplicar, triplicar o agronegócio da família, todos nós queremos que a nossa agroindústria seja referência na nossa região, todos nós queremos que nossas carreiras alavanquem para novas posições, novos desafios e muitas vezes não percebemos a responsabilidade que nós temos com o nosso próprio desenvolvimento. Com certeza. E a rotina, Felipe, a rotina do dia a dia, com as operações, as atividades que a gente tem que fazer acontecer, elas muitas vezes nos consomem. Então a gente passa o dia todo trabalhando e para fazer aquela coisa acontecer, para os resultados da semana, do mês acontecerem. Só que, na prática, a gente percebe que as pessoas que têm grandes resultados, no médio e longo prazo principalmente, são pessoas que conseguem entender que, no momento que a gente vive num mundo de muita velocidade, de muitas transformações, de muitas inovações e de muitas exigências, né? O consumidor está cada vez mais exigente, com qualidade, com saudabilidade dos produtos. Então, se eu não tiver a capacidade de me atualizar, de me modernizar, de entender que além das competências técnicas, eu preciso de competências comportamentais e priorizar esse entendimento, tem gente que só vai perceber isso quando o seu negócio está quase para quebrar, quando você está quase perdendo aquela oportunidade de trabalho porque você não se atualizou nesse processo. Então, você entender que as decisões que você toma hoje têm um impacto muito grande sobre a sua vida daqui a 1, 2, 3, 5 anos, isso é crucial para você repensar hoje e começar a buscar novas ideias, novas informações e novas formações. Que eu costumo brincar que a gente tem uma tendência natural, Felipe, dentro da nossa área do agro, a ficar muito dentro da nossa caixinha. E a nossa caixinha normalmente está dentro da área técnica. Então, se eu sou um engenheiro agrônomo, eu estou tendendo a ficar ali na minha caixinha, cuidando lá da soja, da agricultura. E hoje, as competências comportamentais, o perfil das competências do futuro, não admitem mais isso. Nós precisamos, além das nossas competências técnicas, nós temos que necessariamente nos desenvolvermos em relacionamento humano, em capacidade de conhecer o perfil das pessoas que eu preciso na minha equipe, em lidar, gerenciar pessoas, ter capacidade de ter uma visão estratégica para entender se os produtos que eu estou desenvolvendo hoje são esses que o consumidor quer no próximo ano, ao final da minha safra, ao final da minha produção agroindustrial. Então, isso tudo, na prática, nós precisamos de pessoas com uma visão mais multidisciplinar. Jogar nas 11, né? Com mais visão sistêmica, de técnico e comportamental. Muito bacana. Vamos para a próxima aqui. Sim, vamos lá. Ah, sim. Olha só. O pessoal fala muito sobre o curso ser online, né? Eu mesmo, antigamente, eu tinha uma certa dificuldade em aprender online, mas hoje eu vejo que é imprescindível a gente estar aberto
a esse tipo de desenvolvimento, porque é o que acompanha as tecnologias, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Isso é legal, isso é um desafio para todos nós, né? E a gente na área do agro também não é diferente. E o avanço da conectividade, né? O avanço das tecnologias. Hoje tem produtor que consegue resolver quase tudo, dono de agroindústria que resolve quase tudo pelo celular. Fantástico, né? Então nós estamos vivendo uma outra realidade. Se a gente pensar, por exemplo, quando eu comecei minha formação lá no final da década de 80, como técnico em agropecuária ainda, era uma realidade radicalmente diferente do que a gente vive hoje, com a conectividade, né, com a inteligência artificial. Então, esse desafio da gente entender que o mundo mudou e que se a gente não mudar, a gente fica para trás, isso foi uma coisa que em determinado momento começou até a me assustar um pouco, confesso. E ali eu percebi que ou eu me adaptava ou eu ia ficar para trás. Então eu estava lá, confesso, na minha zona de conforto, né, seguindo ali naquilo que eu dominava e estava sendo o tempo todo exposto a novas mudanças e tecnologias que até hoje, né, o tempo todo a gente está aprendendo. Todo dia lança uma coisa nova. Exatamente, e vendo coisas novas. Então o que eu percebi no online, desde quando eu fiz o primeiro curso, que já tem muitos anos já, é que o online, dentro do meu paradigma de aprendizagem, que era sempre estar com o professor, né, no olho, naquela troca, entendendo as experiências, e eu sempre fui muito prático nas coisas que eu fiz. Então, estar com o professor me dava a oportunidade, por exemplo, de entender algo que está além daquilo que ele escreveu no quadro, que ele estava no livro, de entender a aplicação prática daquilo. Como usar efetivamente. Exato. E como aplicar na minha realidade, da minha situação profissional. Sim. Seja na iniciativa privada, na produção, na indústria ou numa instituição pública, né, de regulação, de pesquisa. Então, o que eu percebi é que os bons cursos online, estruturados com boas videoaulas, curtas, que me trouxesse o conteúdo aplicável, e que, além disso, tivessem momentos onde eu poderia explorar aquilo que eu explorava nas minhas aulas presenciais quando eu era estudante, e ainda sou. E eu pudesse, além do conteúdo teórico, pudesse discutir, debater como aplicar isso na minha realidade, que se eu tivesse algo assim, que seria muito interessante, porque eu teria conteúdo e teria a oportunidade de debater a aplicação desse conteúdo. Tem a quem perguntar, né? Exatamente. E por isso que hoje eu valorizo, dentro do que eu faço, a possibilidade de ter mentorias, encontros presenciais, online, né, como a gente chama às vezes, em tempo real ali debatendo, além de ter videoaulas. Então, quando eu encontro algo que me possibilite ter boas videoaulas, curtas, com conteúdo direto, aplicável e prático, e além disso posso debater com as pessoas que estão gerenciando esse curso, que têm experiência, que têm visão prática, que são casos de sucesso na prática do agro, isso me entusiasma. E foi dentro dessa concepção, mais ou menos, que a gente acabou delineando o AgroLíder, né? 360 graus. Fantástico, isso é ótimo. Realmente as pessoas têm esse viés mais ressabiado com o online exatamente por isso. Porque dentro da sala de aula você tem a quem recorrer, né? Surgiu uma dúvida, você, professor, tal. E no online muitas das vezes não existe essa possibilidade, mas no AgroLíder tem. No AgroLíder a gente tem alguns encontros marcados para isso, né? Então, em suma, é isso. Queria agradecer muito a sua participação, por você ter se disponibilizado. Sim, um prazer conversar sobre esse assunto que me entusiasma. É tranquilo, estou feliz aqui. Obrigado. Antes da gente encerrar, é uma dúvida mais minha, na verdade. E para as pessoas que reclamam que não tem tempo, né? Porque, como você mesmo disse, hoje o dia está muito corrido, as horas são contadas, às vezes parece que falta hora no dia para a gente realizar tudo que a gente quer,
né? Vocês, com certeza, devem passar por isso. Quantos já não rogaram aos céus pedindo por mais 1 hora ou 2 horas no dia para poder aproveitar? E como que o curso foi formatado para essas pessoas que realmente têm a rotina muito corrida? Né? Você mencionou que são videoaulas curtas. Você pode falar um pouco mais sobre? Sim. Essa questão do tempo, acho que combina muito bem com o online, né? Porque eu percebo que hoje todo mundo está assistindo, né, videoaulas, todo mundo já está, principalmente com a pandemia, né, que trouxe esse desafio do afastamento social, que trouxe para a gente sair da zona de conforto. Então, por exemplo, as grandes universidades brasileiras e mundiais que vinham adiando muitas coisas, saindo do ambiente presencial para o online, fizeram isso dentro desse movimento de pandemia, dentro desse desafio. Coisas que adiavam há décadas, resolveram em 1 ano ou em menos de 1 ano a oferecer de forma virtual algo que era presencial. E um ponto muito interessante é que quando você tem videoaulas curtas, você pode aproveitar isso, o seu tempo, você está fazendo alguma outra coisa e assistindo uma videoaula de 5 minutos. Às vezes tomando café da manhã, se ajeitando para ir para o trabalho. Tomando café da manhã, enfim, em várias oportunidades do seu dia, de noite, vendo aulas de 5, 10, 15, 20 minutos. E isso se adequa mais facilmente à sua realidade, à nossa realidade hoje, do que até uma aula presencial. Então, o que eu estou percebendo, o movimento que a gente está tendo, né, com a experiência que eu tenho na área de educação, de formação de pessoas, é que todos nós fomos forçados a nos adaptarem a uma nova realidade que nos tirou do que a gente chama de zona de conforto. Então, essa crise, essa pandemia nos tirou da zona de conforto para que a gente saísse daquele padrão, daquele paradigma presencial, que é bom, que é interessante, é importante esse contato, essa rede de contatos, mas percebendo que aquilo que era exceção do trabalho online, até para o aproveitamento do seu tempo, talvez seja uma opção muito mais impactante para a gente se atualizar, para a gente se modernizar num movimento de alta mudança, de grandes inovações e de muitas mudanças ao mesmo tempo para a gente. E essa questão do tempo, Felipe, eu sempre entendi na minha vida, e percebo isso nos alunos que a gente recebe, né, tanto no presencial quanto no online, que o tempo é uma questão de prioridade. Então, se eu percebo que é importante para mim, para eu aproveitar essas oportunidades hoje, que eu tenho para os próximos 10 anos dentro do agro nacional, porque nós vamos alimentar o mundo, e se eu quero alavancar minha carreira, se eu quero duplicar o agronegócio da família, se eu quero tornar minha agroindústria uma referência regional, até nacional, que eu preciso priorizar o meu desenvolvimento não só das competências técnicas, mas das comportamentais. E essa capacidade de priorização do tempo é uma das características que os líderes, que os gestores empreendedores têm e que os diferenciam dos demais, que sem qualquer demérito, são pessoas que não entenderam a necessidade de priorizar e de ter uma visão estratégica, no seguinte sentido: se eu não fizer pequenas coisas hoje, eu não vou mudar a minha realidade daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, essa capacidade de entender a necessidade de priorizar já é o início do processo de desenvolvimento de agrolíderes. Ter esse clique, né? Essa capacidade. Por mais difícil que isso seja na vida real do dia a dia. Então, nós precisamos entender isso e tomar decisões, até no momento de escolher fazer um curso, por exemplo. Ótimo. Bom, eu acredito que as principais dúvidas já foram solucionadas, né? Se você que está aqui assistindo a gente já tinha essa dúvida
Muito provavelmente a gente te respondeu. Eu acredito que o papo foi tão gostoso, né? Foi tão esclarecedor que a gente acabou solucionando as dúvidas até de outras pessoas, né? Que não tiveram a oportunidade de serem contempladas aqui na seleção de perguntas pela educação assertiva. Então eu queria te agradecer enormemente, né? Dizer que é uma satisfação muito grande para a educação assertiva ter você conosco, né? Desempenhando esse papel tão fundamental para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. A educação assertiva, quando surgiu ali há pouco mais de 4 anos, a gente não imaginava aonde isso ia chegar. A gente queria muito que isso chegasse bem longe, mas hoje a gente vê a potência, não só pelas pessoas que passaram pelos nossos processos de desenvolvimento, mas pelos parceiros que a gente agregou no caminho, né? Nós temos pessoas ótimas junto com a gente, que apostaram, que sonharam junto com a gente e que abriram portas para que a gente pudesse entrar na vida dessas pessoas. Isso é fantástico. Né? É verdade. E nesse sentido é importante a gente reconhecer que nesse curso AgroLíder 360 a gente tem um grupo de altíssimo nível, né, de professores, de instrutores, de mentores que vão colaborar para o desenvolvimento de todos vocês que estarão com a gente. Né? Então, só para a gente entender as pessoas que junto comigo vão colaborar tanto com as videoaulas quanto com algumas mentorias, alguns encontros, quando for possível para todos eles. O Hernan Tiriboga é um engenheiro agrônomo com mestrado em liderança e gestão. Ele é equatoriano, ele trabalha no Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Ele foi coordenador do Centro Hemisférico de Formação de Agrolíderes, que atendia e desenvolvia líderes do setor agropecuário de todos os países do continente americano. Depois disso, foi representante internacional do ICA no Paraguai durante alguns anos, no Brasil e atualmente está no Chile, e é um dos grandes colaboradores nossos, ele entusiasta desse tema, né, em nível nacional e internacional. E além dele, o Mauroni Canguçu, que é um médico veterinário especializado na área de nutrição animal e de reprodução, e que hoje é um grande empresário do agro brasileiro, com um resultado reconhecido na propriedade dele. Na Fazenda Mona Lisa. Na Fazenda Mona Lisa, que ele trabalha com pecuária bovina de corte. O trabalho que ele faz lá, saindo da lógica da pecuária extrativa para a pecuária regenerativa, é referência e reconhecido internacionalmente pela FAO, que é a Organização de Agricultura e Alimentação das Nações Unidas. E ele é presidente do Centro Brasileiro de Pecuária Sustentável. Então, ele é uma pessoa que efetivamente faz e gera resultado prático aquilo todos os dias, produzindo bovino de corte de maneira sustentável num sistema agro-silvipastoril, que todo mundo hoje em dia conhece. E, por fim, não menos importante, nós temos a participação do Joey Vale, que é um engenheiro florestal, produtor, empresário rural, que é o maior produtor de hortaliças orgânicas do Brasil hoje. E provavelmente um dos 3 maiores da América Latina. E que é uma pessoa que percebeu e tem uma visão de cadeia e aplica isso dentro dos negócios dele e da esposa dele, que é engenheira agrônoma também. Então, a gente percebe, por exemplo, no caso da Malunga, que é a fazenda do Joey e da Clevane, que eles, por exemplo, começaram produzindo no campo, lá as hortaliças, hoje já produzem parte dos insumos que eles usam na produção das hortaliças. Também começaram a diversificar na área de pecuária de leite, porque isso faz parte do contexto de produção, inclusive das hortaliças, utilizando o esterco produzido pelas vacas. Então produz leite, produz laticínios, também orgânicos. E, mais do que isso,
estão agora atuando já no setor final dessa cadeia. No varejo. No varejo. Então, com lojas da Fazenda Malunga, desse grupo, já aqui em Brasília, em vários locais, indo para Goiânia, para São Paulo, dentro dos próximos meses e 2 anos. Então, a gente percebe que são pessoas que estão efetivamente aplicando tudo isso que a gente fala no curso. E são pessoas que estão colaborando com a gente. Então, Felipe, eu agradeço como coordenador desse trabalho, né, junto com esses outros brilhantes instrutores, que trazem videoaulas, que trazem mentorias para ajudar a todos que vão participar desse curso. Agradeço a oportunidade de Educação Assertiva e digo que esse é um trabalho, para você que vai participar com a gente, esse é um trabalho que eu costumo dizer que é mais do que um trabalho. Durante o curso, em várias videoaulas e nas mentorias, a gente vai falar sobre isso, sobre propósito, sobre objetivo de vida. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a importância de alinhar o seu propósito ao seu futuro, as suas metas, as suas pessoas, a capacidade de comunicar. Isso tudo é muito importante e isso é mais do que um curso para a gente. Isso é o cumprimento de um propósito, de uma missão de vida, de compartilhar com você todas as experiências boas e algumas que também não foram boas e que também fazem parte do processo, do nosso aprendizado e que provavelmente você está passando por algumas delas, boas e ruins também. E que a gente vai ter oportunidade de oferecer essas videoaulas para vocês aprenderem sobre isso e nas mentorias para a gente discutir agora como fazer dentro da sua realidade para melhorar isso. Então, fico muito feliz, né, até emocionado da gente estar nesse momento falando de algo tão importante, tão transformador para o país e considerando a importância do país para o mundo, de fornecimento de alimentos principalmente, algo que a gente está fazendo aqui que tem um impacto não somente no âmbito interno, mas provavelmente pessoas no mundo todo vão se beneficiar desse agrolíder que está aqui com a gente e que vai aprender, que vai se desenvolver e que vai poder gerar um impacto muito maior, porque agora vai passar a conciliar competências técnicas com competências comportamentais. Fantástico. Então, muito obrigado e obrigado a vocês que estão com a gente também. Então, antes da gente ir, eu tenho um recado para você que está aqui assistindo a gente. Nesse momento, você provavelmente está se perguntando do que se trata o AgroLíder 360 graus e o que você ganha ao participar disso. Bom, nos últimos 4 anos, nós da Educação Assertiva já impactamos mais de 5.000 agrolíderes nos nossos cursos e mentorias presenciais. Em 2020, com a chegada da pandemia e todas as medidas necessárias para mantermos a segurança de todos, enxergamos a necessidade de mudança. Atendendo às demandas dos nossos ex-alunos, a gente intensificou as nossas atividades online no primeiro programa gratuito e 100% online da Educação Assertiva, chamado Alta Performance no Agro, com grande sucesso. Nele, pudemos contar com os participantes de todos os cantos do Brasil, além de Argentina, Peru, Chile e Estados Unidos. Como já tivemos milhares de pessoas obtendo resultados excelentes nas suas propriedades rurais, agroindústrias e carreiras nos últimos anos, a gente decidiu criar um curso online novo chamado AgroLíder 360 graus, que certamente vai te ajudar a alavancar o seu projeto de duplicar ou triplicar o faturamento do agronegócio da família. Fazer aquela mudança na sua carreira, saindo de onde você está, indo para onde você realmente quer chegar. Ou ainda, transformar sua agroindústria local numa referência regional. Pois é, o curso AgroLíder 360 tem uma carga horária aproximada de 4 horas e está dividido em 5 módulos que, por sua vez, contam com diversas videoaulas curtinhas para que você possa acompanhar em pequenas doses se o teu problema for tempo disponível. Então, no módulo 1, que é a introdução ao AgroLíder, você vai entender que áreas envolvem o agronegócio, quais os principais desafios de um líder e gestor do agro e que competências o profissional do futuro precisa desenvolver. O módulo seguinte trata das perspectivas de futuro do agro e como ele é afetado pela geopolítica mundial, trazendo conceitos bem interessantes que vão te ajudar a entender o cenário um pouquinho melhor. O terceiro módulo fala de liderança no agro. Nele você vai acabar de uma vez por todas com as suas dúvidas de gestão de pessoas e liderança da sua equipe, de identificação do perfil dos integrantes do seu time, a técnicas que vão te ajudar a lidar com esses diferentes perfis de forma mais eficiente. Já no módulo de gestão empreendedora no agro, você passa a entender melhor e com uma visão mais humana o que é ser um empreendedor e que desafios um gestor enfrenta no seu negócio e como sanar todas essas dificuldades, com certeza. Por fim, a cereja do bolo.
No módulo 5 você vai garantir que a sua comunicação seja mais assertiva, que você aprenda como se vender, para então ser capaz de apresentar os seus projetos, propostas comerciais, enfim, os seus negócios. Além disso, nós vamos ter um módulo bônus chamado Casos de Sucesso. Nele você vai se inspirar e se espelhar ao acompanhar a trajetória do Joey Vale, como o Alexander mencionou, que é engenheiro florestal e maior produtor de hortaliças orgânicas do Brasil, além de um dos principais da América Latina, sendo proprietário da Fazenda Malunga. E o Maroni Canguçu, que é um pecuarista renomado e, por meio da Fazenda Mona Lisa, se tornou referência em pecuária regenerativa com reconhecimento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. E como se todo esse conhecimento compartilhado já não fosse suficiente, nós teremos 3 encontros online para tratar da implantação desses temas e conceitos do curso na prática do seu dia a dia. Agora eu te pergunto, quanto custa um treinamento desse? Ou melhor, sabe quanto custa para você vir aqui em Brasília e fazer um treinamento parecido com esse? São mais de 4 anos que a Educação Assertiva investe nesse tipo de treinamento para poder proporcionar para você e para os nossos alunos o que tem de mais atual no mercado em cursos, palestras e mentorias presenciais e online. Como vocês já sabem, foram mais de 5.000 pessoas passando pelos nossos treinamentos, onde cada aluno investiu, em média, R$ 1.200. Mas não se preocupa, nosso maior objetivo é ajudar o maior número de pessoas possível. E por isso, concluímos que nesse momento que o mundo passa, cobrar R$ 1.200 não faria sentido. Porque se o nosso desejo é de ajudar a impulsionar o agro, nós precisamos ter algo especial. E foi aí que nós decidimos cobrar nem metade desse valor. O valor de investimento para você se tornar um AgroLíder 360 graus hoje é de R$ 497. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Quando você quer realmente ajudar, você faz tudo que está ao seu alcance, né? Então eu vou fazer uma oferta imperdível para essa turma, já que nós estamos aí no finalzinho da Black Friday. Presta atenção, olha só. Somente para quem se inscrever agora, o valor de investimento vai ser de R$ 297 à vista, ou se você preferir, ainda pode parcelar em até 12 vezes de R$ 28,94. Essa oferta é válida de hoje, dia 1º, e vai até dia 7 de dezembro. Mas atenção, porque às 23h59 encerraremos as inscrições e não tem choro nem vela. Sabe quanto vai custar para você não fazer um treinamento do AgroLíder 360? Imagina perder um negócio milionário por falta de planejamento, ou perder sua produção por falta de conhecimento, ou ainda, perder um funcionário para o seu concorrente por não entender como funciona a gestão de pessoas. O valor de investimento desse treinamento ele se torna irrisório, se comparado a todas essas perdas, né? Nesse momento você tem 2 caminhos a seguir. No primeiro, você vai fazer a sua inscrição e começamos imediatamente a sua formação como AgroLíder 360, em busca de resultados extraordinários, melhorando a condição de trabalho na sua propriedade, na sua agroindústria, na sua carreira ou até mesmo na sua vida familiar. É isso aí, na sua vida familiar. Porque a gente sabe que quando a nossa vida profissional vai bem, a nossa vida familiar é conduzida com muito mais tranquilidade. Ou, no segundo caminho, você escolhe não realizar sua inscrição porque decide talvez comprar uma roupa nova, um jantar completo, ou alguma outra coisa que você julgue ser prioritário. E continua fazendo o mesmo, tendo os mesmos resultados, errando e acertando e tentando sobreviver ao longo dos anos em um mercado que se torna todos os dias mais e mais competitivo. E tá tudo bem. Em qualquer uma dessas 2 situações, a gente continua amigo. Mas essa é a tal grande oportunidade, daquelas que não costumam ter uma segunda chance, sabe? Se você está em dúvida se esse treinamento é ou não para você, eu vou te ajudar a tomar essa decisão agora. Nós da Educação Assertiva vamos te dar uma garantia de satisfação de 30 dias. Você vai fazer sua inscrição agora, vai acessar o treinamento, pode fazer o programa quase que por completo. E se dentro desses 30 dias você achar que o AgroLíder 360 não é para você, é só você me enviar uma mensagem pedindo o cancelamento da sua inscrição e a gente devolve todo o seu investimento, centavo por centavo. E não vou nem perguntar por que você não gostou. O risco, eu assumo. Sabe por que eu falo isso? São mais de 5.000 agrolíderes formados pela Educação Assertiva. Pessoas que hoje estão colhendo sucesso. Pessoas que puderam comprovar que nós entregamos 200% daquilo que prometemos. Porque nós nos comprometemos com o seu resultado. Mas a atitude de se inscrever, essa é sua. E a hora é agora. Então, clica no botão aqui embaixo e faça a sua inscrição. Seja um AgroLíder 360 graus.